Cansa viver rodeado de problemas e ver que nada melhora. Cansa a gente fazer e nada mudar. Sabe por que isso acontece? Na maioria das vezes é porque você não tem claras quais são as suas prioridades. Você não tem claro o que é importante para você, o que vem na frente no seu dia, o que tem que fazer primeiro. E como você não tem claro o que é importante, não tem claras as suas prioridades, você não tem foco. Vai focar para onde se não tem um ponto? Então, quando você não sabe onde está indo, você fica que nem mosca, né? Fica moscando em volta, não tem um rumo, um objetivo, um norte. E por isso não tem o ponto focal. O que mais a gente tem no mundo hoje, gente, é gente ansiosa e gente hiperativa. Tem gente com uma ansiedade extrema, que não dorme, não come, não pensa. Tem gente hiperativa fazendo um monte de coisa, virando em volta, mas não sai nada. Tá sempre ocupado, mas não tem nada para mostrar para resultado, não tem nada para falar, para contar que fez, para ser feliz com aquele resultado, para entregar. Então, essa hiperatividade e essa ansiedade está nos levando a estados de depressão profunda. Por quê? A falta de atenção que a gente tem nas coisas e essa ansiedade de querer fazer, mas não saber o que, de não saber para onde, se tá certo, se não tá, e tem tanta coisa que não leva, você tem que fazer, mas não te leva a realizar nada. Isso causa a tristeza profunda em nós. A gente fica decepcionado com a gente por não estar tendo resultado, a gente fica triste e com raiva da gente, porque tudo que a gente começa, a gente não termina. Se você não tem resultado na sua vida, você não se sente que é capaz de fazer, você não se sente vencedor, você não se sente orgulhoso de si, né? Então, a ansiedade, ela é um mal que nos torna desagradáveis perante os outros e irritantes. A falta de atenção que a gente tem, a falta de foco nas coisas, nos projetos também, falta de foco de atenção nas pessoas, tornam a gente pessoas fracassadas, sem resultado, nulas. E sem ter esse foco, a gente vai continuar não fazendo nada, não terminando nada, não conquistando o que a gente quer. Tem doença psicológica que tira o foco das pessoas. E aí, nesses casos, tem que se buscar um profissional adequado para tratar essa falta de foco que pode vir por vários motivos. Buscar um psicólogo, buscar um psiquiatra. Agora, eu tô me referindo aqui a gente não ter foco no que a gente, sem ter, considerando que não temos nenhum problema, nenhuma doença psicológica, a gente às vezes perde o foco conversando com alguém, mas pode ser porque o assunto é chato. A gente perde o foco numa leitura, porque é mais daquele mesmo que você já sabe. Às vezes a gente perde o foco também porque a gente tá fazendo uma coisa que a gente não gosta. E aí tudo bem, é normal, né? Agora, o que não é normal é a gente saber o que tem que fazer para alcançar algo que a gente quer e não conseguir. E a gente não tá conseguindo porque nós estamos tendo muitos estímulos, cada vez mais. Se a gente lembrar, antes do celular, a gente tinha poucos estímulos. O celular, não é que ele seja o vilão, mas ele é, sim, um grande causador da nossa distração. Se a gente ficar sentado para trabalhar, quando a gente precisa de concentração, perto de uma janela, onde tem uma paisagem agradável, pessoas passando, coisas acontecendo, vai nos distrair. Se a gente estiver num ambiente onde tem sons diferentes o tempo todo, músicas com letra, pessoas falando, nós vamos nos distrair.
Mas o celular contém a grande quantidade de distratores, porque às vezes a gente está lendo uma mensagem e a gente lembra que tem que colocar alguma coisa na mídia social e depois a gente vai olhar o e-mail e aí vem uma ligação pra gente, a gente atende, daqui a pouco a gente tá lá no banco resolvendo um pagamento que ficou esquecido e aí a gente vai entrando numa bola de neve de coisas dentro do celular que tirou a gente completamente do que a gente estava fazendo. Então, a gente não consegue muitas vezes focar numa leitura, num trabalho, numa conversa, porque o celular nos tira o tempo todo a atenção. E por que tira? Porque é gostoso. É gostoso a gente estar ali fazendo coisas, vendo coisas e tentando resolver, mas tem muita coisa ali que você está fazendo que não é trabalho, não vai te levar a atingir as coisas que você quer, a alcançar as suas metas. Então assim, o que a gente pode fazer? E o que fazer, né, gente? A gente precisa ter uma força maior que puxa a gente a ir, a andar, a subir, a fazer. E depois a gente tem que entender por quê. Tá fazendo, tá indo buscar, tá querendo subir, né? Por exemplo, vamos supor, hoje nós percebemos muito na rede social a questão do marketing digital, prometendo para as pessoas que elas podem ficar ricas rapidamente, né? Bilionárias rapidamente. Então vamos pegar esse exemplo. Eu tenho uma força maior que me impulsiona a estudar o marketing digital porque eu quero ficar milionário, rapidamente. E aí, eu tenho um motivo para isso. Por que eu quero ficar milionário? Eu quero ficar milionário porque eu quero usufruir de tudo que a vida tem de bom para me dar, sem eu me preocupar com dinheiro. E eu também fazer coisas para os outros, para mim e para os outros. Então, eu tenho que ter algo que me impulsiona e eu tenho que lembrar disso sempre. Eu tô fazendo uma tarefa, tô focada nessa tarefa porque ela está me levando a ficar milionário. E por que eu quero ficar milionário? Porque eu quero não ter mais preocupações com dinheiro. Então eu tenho essa força que me ajuda a continuar focada. Eu tenho que lembrar disso durante todo o tempo que eu tô focada na tarefa. Que eu tô ali na tarefa, né, atuante. Uma outra coisa que eu queria deixar para vocês é assim, tudo que a gente pode, se a gente não tem nenhuma questão de saúde mental, saúde psíquica, que nos traz falta de foco o tempo todo, a gente pode treinar o foco, treinar a ter foco, né? E o que a gente tem que fazer? Primeiro, quando a gente for fazer uma atividade que exige concentração, a gente precisa do silêncio. Não dá para ter distratores em volta dos nossos olhos e nem dos ouvidos, né? A gente precisa reeducar a nossa atenção nas coisas. Se a gente lê mais, com mais frequência, a gente vai voltar a educar a nossa atenção. Mas a gente tem que ler, por exemplo, coloca um alarme ali, deixa 5 minutos o alarme. E você lê um texto, lê um material, e aí você para. Tocou o alarme e você para. Aí você tenta lembrar tudo que você leu nesses 5 minutos. Aí, se tiver ok, segue em frente. Se você não lembrar, a tua mente realmente viajou. Volta lá. E vai fazendo isso, aumentando o tempo. Deixa depois 10 minutos, toca o alarme, para, reflete se você entendeu o que você leu. Um pouquinho por dia que a gente fizer isso, um pouquinho de manhã, no outro dia faz um pouquinho à noite, no outro dia de manhã, e assim vai, a gente começa a reeducar de novo a gente a ter foco. Essa é uma coisa que a gente pode fazer. Uma outra coisa que é legal é a gente tirar os distratores de volta de nós, né? Então, quando a gente tiver que fazer um negócio, uma coisa, um projeto, trabalhar para uma meta, um objetivo, for conversar com uma pessoa e tiver que realmente dar bastante atenção ali para ela, tira os distratores de perto, tira o celular de perto, desliga a rádio, desliga a TV, desliga a música, sai de perto de janela que possa te distrair, enfim, senta num lugar onde você possa estar anatomicamente confortável, né? Onde possa ter uma boa iluminação
e se joga nessa atividade, tá? Outra coisa que ajuda muito pessoas a ter, de novo, mais foco, a treinar o foco, a treinar a atenção, é quem estuda música ou buscar estudar música. Instrumento musical nos ajuda demais a ter foco. Outra coisa é meditação. Tem muita gente que ainda não entendeu a grande importância de silenciar a mente. Então, isso também ajuda a voltar o foco, a trazer a atenção para o presente momento. E assistir filmes é uma outra coisa que a gente pode fazer. Como a gente faz a leitura? Assiste o filme e tente ficar o máximo concentrado que você pode ficar no decorrer da história, dos acontecimentos, das cenas. Isso ajuda bastante a gente a focar, tá? Então, treinar o foco, buscar o silêncio, tirar os distratores de perto, são coisas que a gente tem que fazer para ir melhorando o nosso progresso, o alcance das nossas metas, para a gente alcançar aquele sonho, aquele objetivo que a gente quer, né? Então, é isso que a gente precisa fazer e é muito simples. Não tem nada extraordinário a não ser força de vontade, de treinar, força de vontade de se manter ali fazendo o que você tem que fazer e acabar o que você começou, né? E foco, então, como a gente já ouviu bastante, né? O Steve Jobs falar, é assim: foco é dizer não. Dizer não para não para os compromissos que podem vir surgindo, para os convites que vão surgindo, para que você não encha a sua agenda com coisas que não te interessam e que não levem você a lugares que não são os seus sonhos e seus objetivos atingidos, né? Então, nem tudo que as pessoas oferecem, nem tudo que os convites que chegam e nem tudo que o mundo tem para te dar vai te levar a realizar de verdade os seus sonhos. E quem realiza sonhos é mais feliz, é grato, devolve para o mundo aquilo que recebeu e aí começa a girar a lei da prosperidade, a lei da abundância na nossa vida. Olha como o foco é importante, olha quanta coisa ele deixa a gente sem saborear porque você não tem foco. Mas lembra, antes de começar a focar, a gente precisa saber onde a gente vai focar e para que a gente vai focar, ok? Obrigada, gente. Fiquem com Deus.